Pai seja com a igreja. Amém? Deus abençoe a vida de todas as pessoas que nos visitam aqui nessa noite, pessoas de Manaus, pessoas de tão longe, né, também do Amapá, e diversas outras pessoas que vieram hoje cultuar a Deus aqui nesse lugar. Nós queremos dizer que todos vocês são bem-vindos, e eu também queria relatar que o hino que a irmã Elianúcia entoou aqui nessa noite eu não conhecia, mas um hino bem profundo, um hino com a letra magnífica, profunda, um hino que eu confesso que tocou. Eu nunca tinha escutado esse hino, também não sei quanto tempo esse hino tem, né? Bem antigo, né, Liliane? Da época do Obed? Irmãos, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Hoje, culto de missões, nós estaremos fazendo uma reflexão em cima de um texto escrito no Velho Testamento, profeta Josué, no capítulo de número 2. A gente ouve falar de diversos missionários que atuaram na Bíblia, como Paulo, como Pedro, todos os demais apóstolos. Mas eu nunca vi ninguém trazer uma reflexão em cima de uma personagem que está lá no livro de Josué, dando um enfoque missionário a essa pessoa. Mas eu fui tocado pelo Senhor para trazer essa palavra. Nós vamos ler agora 19 versículos para que todos possam estar dentro do contexto da história que nós iremos discernir aqui nessa noite. A partir do versículo de número 1, capítulo de número 2 de Josué, diz assim: Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou uma mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte, as nossas vidas pela de vocês. Os homens lhe garantiram: Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda.
pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Senhor, essa é a tua palavra, Deus. A tua palavra já é abençoada por natureza. Ela é que nos abençoa. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Revela-nos, Senhor. A tua palavra é a verdade. Nós te louvamos, Senhor. Quando Moisés governava, chefiava o povo hebreu, ele se pôs de frente, certa vez, com essa terra que agora Josué avista. Só que quando Moisés chega lá, há 40 anos, ele envia 12 príncipes, 12 espiões, para que eles possam entrar na terra e verificar a terra e analisar aquela terra. Os 12 espiões vão lá, e quando voltam até Moisés, 10 deles dizem para Moisés: não vale a pena, Moisés. Não é uma terra onde nós iremos conquistar. Vamos conquistar outros lugares, porque essa terra aí vai morrer todo mundo. Mas 2 dos 12 disseram o contrário para ele: não, Moisés, isso não é verdade. A terra é boa, a terra frutifica, a terra é um lugar onde nós podemos estar, onde nós podemos conquistar, temos todas as condições de conquistar. Josué e Calebe era o nome deles 2. Mas eles eram obedientes, e Moisés naquele momento disse: não é a hora de nós adentrarmos nessa região. Passaram-se 40 anos andando pelo deserto, até que Moisés morre, e Josué agora chefiando o povo hebreu, governando o povo hebreu, chega mais uma vez àquela terra onde um dia ele e Calebe avistaram, visitaram e disseram que seria um bom lugar. Eles chegam ali à beira do Jordão, olham para aquela terra, olham para aquela cidade, e então Josué escolhe 2 dos seus melhores homens para visitar aquela terra. E ele manda aqueles 2 dos seus melhores homens que adentram as muralhas da cidade de Jericó. E eles foram para fazer o que Josué havia dito: visita, veja como está, já se passaram 40 anos, quero saber como é que está a região. E eles entram na cidade. E então adentram um lugar nada típico para 2 homens de Deus. O texto que nós lemos diz que eles 2 adentraram a casa de uma meretriz, uma prostituta. Eles adentraram a casa daquela mulher. E você vai dizer assim: mas 2 homens de Deus foram fazer o quê? Porque o texto bíblico diz que eles pernoitaram ali. Eles, por certo, foram reconhecidos como estrangeiros para aquele povo, e aí foram se esconder, entraram então naquele lugar, entraram naquela casa. E é uma casa onde realmente não é um lugar onde homens de Deus
vão estar, quanto mais passar uma noite inteira lá. Por quê? Porque em algumas culturas, e assim também em Jericó não era diferente, a prostituta, a meretriz, ela era tida como sendo um ser humano que não tinha alma, um ser humano que não tinha nenhum respaldo moral, não tinha nenhum respaldo social. Era uma mulher desonrada, uma mulher desprezada. A sociedade não queria conversa com meretriz. Era uma mulher considerada a escória da sociedade. Assim como nos dias de hoje, e existem diversas outras culturas também agem da mesma maneira e consideram a meretriz, a prostituta, da mesma forma como eu acabei de relatar. Aquela moça, Raabe, por certo, era uma jovem destinada a viver uma vida amargurada, a viver uma vida de tristeza, a viver pobreza espiritual. Era uma mulher que, se chegasse a engravidar, ela não tinha direito a ficar com seus filhos. Os filhos tinham que ficar na casa dos avós, porque os bordéis, eles não aceitavam as meretrizes com filhos lá. Uma mulher amarga, mas por certo uma mulher que deve ter aprendido a viver com a realidade a qual ela estava sujeita. Uma mulher que tinha sua reputação totalmente maculada por causa do pecado que ela cometia. E o povo de Jericó sabia que os hebreus dominaram todos os reinos pelos quais eles cruzaram. Eles derrotaram diversos poderosos reis que existiam pelas redondezas. E eles dominaram tudo. E quando eles se dão de frente com aquela multidão, olhando para a cidade, eles dizem: nós estamos fritos, nós vamos todos morrer, eles vão tomar a cidade e vão matar todos nós. Raabe também sabia disso, e ela temeu a sua morte e a morte de seus pais também. Mas ela ofereceu naquela noite guarida para aqueles homens, hospedando-os, escondendo-os na sua casa. Que casa era essa? Que casa era essa que foi capaz de segurar, de esconder, de guardar a vida de dois homens de Deus? Uma casa de desonra, um lugar de libidinagem, um lugar de sensualidade, um lugar de lascívia, um lugar de prostituição, um lugar onde viviam mulheres que todos os dias eram usadas para destruir casamentos, para destruir famílias. Um lugar impuro, um lugar de fornicação, um lugar onde todas as pessoas que estavam ali viviam uma realidade pecaminosa, totalmente fora dos padrões do Senhor. Mas foi o único lugar onde os dois homens de Deus tiveram guarida. E muitas vezes você para olhar que o lugar onde homens de Deus, onde mulheres de Deus devem andar, devem estar, não são lugares como esse. Eu tive um professor no seminário de evangelismo, eu já falei isso aqui na igreja uma vez, numa escola bíblica, que ele me disse que certa vez estava evangelizando no centro da cidade. E ele tinha uma pessoa que tocava o violão, um amigo dele, ele disse que era muito ungido. Disse que quando ele tocava aquele violão, as pessoas se quebrantavam. Quando ele louvava, quando ele ministrava, as pessoas se quebrantavam. E ele disse que certa vez no centro da cidade, esse rapaz do violão disse: vamos entrar aqui. E era um bordel. E ele disse que quando entrou aquelas mesas postas, aquelas mulheres com aqueles homens sentados na mesa, bebendo, fumando, escutando música alta,
Ele disse que o rapaz entrou com eles, foi até a mesa do bar e pediu licença para dar uma palavra. De imediato o rapaz do bar baixou o som, e quando ele baixou o som, aquele rapaz começou a entoar um hino. Entoou um hino, entoou um hino, entoou um hino, e de repente, no final, ele diz: quem quiser aceitar o Senhor Jesus como Salvador de sua vida, vem até onde eu estou. E ele continuou a tocar o violão e ministrar. E ele disse que naquela hora as meretrizes que estavam presentes ali choravam, e uma delas saiu do lugar de onde estava e veio até onde o violão estava. E aquelas mulheres começaram a chorar e chorar e chorar, e o pastor, meu amigo, dizendo que não sabia o que estava acontecendo, até o momento que terminou, e ele perguntou: por que vocês estão chorando tanto? E uma delas disse: é porque essa moça, que foi até o rapaz do violão, ela é muda e surda. A gente evangeliza aqui na Varjota, numa esquina chamada Tia Amélia, uma esquina de prostituição, uma esquina de tráfico de drogas. Tráfico de drogas e prostituição pesada. Nós não vamos nos cansar de estar ali, porque não fomos nós que fomos chamados. Nós não pedimos aquele lugar para evangelizar, foi aquele lugar que nos chamou para estar ali. Eles nos pediram. Nós temos lá todas as quartas-feiras disponíveis para estar evangelizando e levando a palavra. Mas nós não temos a condição de estar lá todas as quartas-feiras. Nós não temos. Mas no começo não foi fácil. Não foi fácil estar ali no começo. Teve corte de luz forçado para que nós não estivéssemos ali. E eu até lembro no dia que eu disse: não tem problema, a gente faz o culto aqui sem energia, porque a caixa que eu trago, ela tem bateria interna. Não precisa de luz, não. Mas nós não fizemos. E o que aconteceu no ano de 2016, no difícil ano de 2016, foi que nós fomos chamados lá. E desde então, nenhuma das vezes que nós marcamos falhou. Todas as vezes deu certo. Se Jesus estivesse como homem hoje aqui, era nesse tipo de lugar que ele entraria. Era nesse tipo de lugar que ele estaria. Por que eu não posso ir? Certa vez eu escutei um pastor chegar e dizer que foi pregar numa igreja. E ele disse o seguinte: assim, antes de eu começar a pregar, o pastor da igreja chegou, ele era convidado, o pastor da igreja chegou e disse: irmãos, vamos assistir um vídeo. E aí ele colocou um vídeo na tela. Era a vinheta do samba, a globeleza nua dançando como passa na televisão. Num domingo, e todo mundo ficou abismado vendo aquilo. Quando terminou a vinheta da globeleza tocando na igreja, o pastor disse assim: foi que houve? Vocês estão espantados por quê? Vocês deixam isso entrar na casa de vocês todos os dias, várias vezes durante o dia. A igreja tem que ser mais santa do que a casa de vocês? A igreja tem que ser mais santa? Porque a igreja eu não posso passar? E por que na tua casa tu deixa passar? O Senhor nos quer como igreja, missionários, evangelistas, trabalhando nos lugares onde ninguém quer entrar. Foi nesse lugar que os homens de Deus pernoitaram.
quando o rei soube que 2 homens estavam na casa de Raabe, ele manda seus batedores irem lá naquela casa. Ele manda os batedores irem atrás daquele homem. Raabe livra a pele daqueles homens. Ela se defendeu dizendo que desconhecia o fato deles serem hebreus. E naquele mesmo dia, ela estendeu uma corda pela sua janela para fora da cidade, porque a casa dela ficava em cima da muralha de Jericó. A cidade de Jericó, ela tinha uma muralha muito larga. Existiam casas que ficavam fincadas sobre a muralha. Imagina a largura da muralha, que era a muralha de Jericó. Não era um tijolinho vermelho desse que tem esses muros, não. Era algo, vou chutar, como se fosse daqui para cá, para poder caber uma casa. Era algo assim. E isso aqui é uma informação importante, saber que a casa dela ficava sobre a muralha. E você vai já entender por que isso era importante. Ela sabia que Jericó seria destruída. Ela conhecia os feitos de Jeová, que fez com o povo hebreu durante toda a sua peregrinação ao longo dos 40 anos no deserto. Mas ela clamou àqueles homens pela vida dela e pela sua família. Pela ajuda dada a eles, os espias fizeram um acordo com ela e disseram: Raabe, você vai pegar, Raabe, um cordão vermelho, Raabe. E você vai pegar esse cordão vermelho, Raabe, e vai atar aqui na sua casa, na sua janela, para que quando a gente tomar a cidade, a gente possa saber que essa casa é a tua. E aí, nada do que estiver lá dentro vai sofrer a nossa pena. Todos que estiverem lá dentro, por causa desse cordão vermelho, serão salvos. Esse cordão vermelho, ele prefigurava a questão, a figura do sangue nos umbrais do povo hebreu. Quando aconteceu, até aquele caso, quando aconteceu de Faraó liberar o povo hebreu do cativeiro lá no Egito. A corda vermelha está representando isso, prefigurando isso. E essa corda vermelha hoje aqui, ela prefigura para nós o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que foi morto, mas que venceu, para nos dar vida, e vida com abundância. Você, precisamos desse sangue, precisamos dessa corda na nossa casa, nós precisamos dessa corda na nossa família. 1 João capítulo 1 e versículo 7 diz: se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, aleluia, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não adiantava Raabe pedir nada a ninguém em Jericó. Ela não podia procurar polícia, ela não podia procurar juiz, ela não podia procurar guarda municipal, ela não podia procurar ninguém, porque ninguém ia dar ouvidos a uma meretriz, porque ela era escória daquela cidade. Mas nós aprendemos algo muito importante com a vida dessa mulher. Porque naquela noite em que os espias estavam lá e fizeram uma aliança com ela é enviada como missionária para poder chegar e tentar salvar a vida da sua família. Ela é enviada como missionária para ir até a casa do seu pai, para ir até a casa dos seus irmãos, para tentar salvar, porque todos em Jericó iriam ser dizimados, mas aqueles que estivessem na casa não seriam destruídos. Ela não merecia, ela sabia que ela não merecia.
Ela não merecia aquela salvação, assim como nós também não merecemos a salvação. Quem aqui é merecedor da salvação que Cristo tem para oferecer? Eu não sou, mas Ele dá de graça. Ele dá de graça. Então eu estou recebendo essa salvação de graça. É verdade. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Raabe naquela noite naquele dia assumiu o seu papel missionário. A cidade de Jericó passava pela maior desorganização e depravação social, moral, política, tudo. Muito parecido algo hoje com o Brasil. Nós vivemos uma realidade triste hoje no país, moralmente falando, politicamente, socialmente, tudo indo pelo ralo abaixo. E a cidade de Jericó ia ser entregue ao povo hebreu, porque não reconhecia o Senhor como seu Deus. Mas Raabe foi corajosa quando ela pede ajuda àqueles homens, quando ela clama a Deus e diz: eu confio em Ti, eu acredito. Ela estava salvando, livrando sua vida, mas ela não queria ser livre só. Ela podia ter ficado sozinha em casa, ela podia ter ficado só, mas ela não fez isso. Quem não pede a ajuda do Senhor fica preso às ciladas que Satanás está oferecendo todos os dias na nossa vida. Todos os dias, cada um de nós passa por situações de perigo. Todos os dias, cada um de nós fica entre aquela linha tênue entre a eternidade com Cristo e a eternidade sem Cristo, todo dia. Mais um ano se passou, e nós podemos dizer hoje aqui, que obrigado, Senhor, porque Tu nos mantiveste de pé por mais um ano. E nos mantém, Senhor, nos ajuda a nos mantermos de pé por mais tempo, até o dia em que Tu voltares para cada um de nós, Senhor. Porque não é fácil. Dizer que é fácil, não é fácil. Todo dia o pecado vem para tirar a nossa paz. Todo dia o pecado vem para nos dar uma rasteira. Todo dia o pecado quer acabar com a minha vida e com a sua. Todo dia. Quem não pede ajuda fica à mercê das migalhas que Satanás te oferecer pelo mundo. É verdade. Raabe foi uma mulher inteligentíssima. Ela soube a quem pedir. Ela soube a quem recorrer. E por causa disso, ela na Bíblia é equiparada a Sara e a Joquebede. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 31, diz assim, irmãos: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela recebeu a mensagem e ela correu para levar a mensagem. Quantas vezes nós, como seres humanos, eu e você, vivemos situações como Raabe? Quantas vezes esquecidos, humilhados, quantas vezes escarnecidos por causa do nome do Senhor, nos achando as piores pessoas do mundo? Quantas vezes? Eu sei que todo mundo aqui já passou por situações assim. Todo mundo aqui já passou por situações difíceis por causa da fé que você carrega, por causa da fé que você anuncia. Eu sei, eu também já passei.
Eu também já passei. Mas Deus foi com ela. É uma meretriz, Deus foi com ela. Deus também é conosco. É necessário que nós aceitemos. É necessário que nós aceitemos e assumamos o nosso compromisso de fazer o ID de Jesus Cristo. Nós podemos ser, sim, meu irmão, missionários, como Raabe foi, por causa da obediência dela, porque ela fez uma aliança com Deus. Por causa da obediência dela, ela foi colocada na genealogia de Jesus Cristo. Ela foi a mãe de Boaz. Boaz casa com Ruth, gera Obed. Obed gera Jessé. Jessé gera Davi. Jesus, filho de Davi. Aleluia! Jesus, filho de Davi. Por causa da obediência dela, ela foi parar na genealogia de Jesus Cristo. Que maravilha! Que coisa maravilhosa! Isso aqui prova que não interessa o status social, se você é rico, se você é pobre. Não interessa a cor da tua pele, a tua raça, se você é branco, se você é índio, se você é amarelo, se você é negro. Isso interessa. Não interessa o pecado que você carrega nas tuas costas. Não interessa o pecado que talvez você tenha escondido debaixo do tapete. Não interessa. O que interessa é que se você se colocar aos pés do Senhor, Ele, com certeza, vai te usar e vai abençoar os povos por tua causa também. Eu quero fazer 4 considerações para finalizar. A primeira consideração acerca do trabalho missionário de Raabe, que não era fácil. A primeira consideração é: mesmo que ninguém te dê ouvidos, prenda o cordão na tua janela e ofereça salvação. Você já parou para pensar que quando aqueles espias foram embora da casa de Raabe, e ela então sai até a casa de seu pai, pelas ruas de Jericó até chegar à casa do pai, ela por certo chega lá na casa do pai, bate naquela porta e diz: papai, abre essa porta, papai, abre essa porta. Desesperada, ela grita ali. Eu estou fazendo uma conjectura, a Bíblia não diz isso, eu estou imaginando isso aqui, que por certo aquele homem ferido, envergonhado por ter uma filha que enveredou por um mundo, por uma vida que nenhum pai aqui quer. Eu não quero para as minhas filhas. Tenho certeza que ninguém, em sua sã consciência de pai, na responsabilidade de servo do Senhor, vai querer que sua filha seja uma meretriz. Então imagino eu que Raabe bateu naquela porta e o pai dela dizia: vai embora daqui, eu não tenho você como filho. E ela deve ter insistido: papai, 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 mamãe, meus irmãos, minhas irmãs, tragam seus pertences, o povo hebreu vai tomar Jericó. Não deve ter sido fácil para aquela mulher, não deve ter sido fácil para ela. Numa cultura extremamente machista, onde os homens não aceitavam diversas coisas vindas das mulheres, muitas vezes a mulher não podia nem falar, e aceitar que a sua filha fosse uma meretriz e tratar disso numa boa. Não. E eu fico imaginando ali Raabe continuando batendo,
batendo naquela porta que só abria por dentro. E o pai dela ali do lado de dentro, dizendo: vai embora, você não é minha filha. Mas ela insistiu. E coube a Deus tocar no coração dos pais dela, a dar um crédito, porque a Bíblia diz que ela e a sua família foram salvas. Eles escutaram a voz dela, eles escutaram o clamor dela ali. O pai deve ter passado por cima de muita coisa para aceitar, mas ele ganhou a salvação da vida dele. Deus honrou a vida daquela mulher como missionária, porque apesar de todas as dificuldades, ela não fraquejou. Você é enviado, meu irmão, para levar a mensagem da salvação. Segundo ponto, a sua casa pode ter sido um lugar de desonra. A sua casa pode ter sido um lugar de prostituição. Mas depois que tiver o cordão vermelho na janela, ela será um lugar de salvação. Aleluia! Sabe por quê, meu irmão? Que mesmo tendo sido uma casa de desonra, ela vai virar uma casa de salvação por causa do cordão vermelho, Cristo. Porque a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Terceiro, o texto cita que, no verso 15, então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Todos vocês sabem qual foi o fim de Jericó. Todos sabem. Caíram as muralhas de Jericó. E ao cair as muralhas, caíram as casas que ficaram sobre as muralhas. Agora raciocina comigo. Se Raabe e sua família foi salva, é porque caiu tudo. A casa dela não caiu. E aí eu vou parafrasear o Salmo de número 91 no seu verso de número 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas a tua casa não será atingida. Se tiver o cordão vermelho, que é Cristo, na tua família. Aleluia. Está pensando que trabalho de missionário é fácil? Muitos morreram para que nós estivéssemos aqui. Muitos ainda vão morrer se Jesus não voltar e as gerações forem nascendo e nascendo e nascendo. Eu tenho 41 anos. Eu não sei se eu vou viver mais 41. Eu conheci o Evangelho já tarde. Eu não venho de um berço evangélico. E o interessante é que quando você não conhece Cristo desde o início da tua vida, é que você olha para trás e diz assim: quanto tempo eu perdi? Como eu queria ter nascido num lar evangélico? Muitas vezes a gente pensa isso, mas a Bíblia diz que para tudo há um propósito debaixo do céu. Então, eu não sei se eu vou viver ainda 41 anos mais. Mas uma coisa eu sei, que eu quero viver com cordão na minha casa atado. Não é fácil manter esse cordão de pé. Não é fácil manter esse cordão atado na janela. É graça todo dia do Senhor sobre a gente, sobre vocês também, porque as dificuldades que eu passo como cristão, os meus irmãos também passam. Podem passar lutas até maiores,
mas nós passamos por lutas. E quarto, naquela cidade haviam muitos homens e mulheres melhores e mais cultos do que aquela mulher. Homens mais misericordiosos, homens mais letrados, homens academicamente mais bem formados. Naquela cidade haviam pessoas que faziam caridade ali naquela cidade. Haviam pessoas que ajudavam os outros. Mas sabe por quê que Deus não usou nenhuma dessas outras pessoas? Porque Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer. E Ele usou uma meretriz. Quem dirá eu e você que Ele não vai usar? Eu sou melhor do que uma meretriz? De jeito nenhum. Porque eu não vivo na prostituição, eu não me torno melhor do que uma meretriz. A misericórdia que Deus derrama sobre a minha vida todo dia é a mesma que Ele derrama sobre a vida de cada pessoa que se mantém acordado e vivo quando você acorda pela manhã. Deus escolheu Raabe e escolheu ela para aquele cordão vermelho ali. Ele queria salvar a vida daquela mulher. Ele queria salvar aquele povo, aquela família. Ele queria salvar todo mundo na realidade. Mas só que existe limite em tudo para Deus. Nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos ficar testando Deus a nossa vida inteira. Eu digo muito disso, quando às vezes eu converso com as pessoas drogadas ou alcoolizadas que eu encontro por aí. Deus está te dando mais uma chance. E o cara vai lá e cai. E depois eu vou lá e digo, Ele está te dando uma chance. E o cara vai lá e cai de novo. Só Deus, para julgar a minha e a tua vida. Ninguém mais. Só Deus. O que eu quero dizer é que o mérito não está em status social, em status acadêmico algum. O mérito está em quem tem o cordão, e Raabe tinha o cordão vermelho na sua casa. Ela aceitou, ela recebeu, deu guarida aos espias. O Senhor, Ele não precisa de mim, e Ele nem precisa de nenhum de nós para fazer a sua obra. Ele conta conosco para fazer a sua obra. Dizer que Ele precisa de mim? Quem sou eu para Ele precisar de mim? Ele é Deus, eu sou criatura. Agora Ele conta comigo para essa obra. E eu queria contar uma experiência. Em julho de 2016, do ano que acabou, eu estava em casa, passando por uma reforma no mês de julho, no mês das férias. E a gente tem um trabalho aqui que tem abençoado muitas famílias, que tem abençoado muita gente. O trabalho de cestas básicas, que você doa todo mês o seu quilo de alimento. Mas no mês de julho, o negócio ficou estreito. Estava chegando o dia de montar as cestas, e algumas famílias já pedindo a cesta, pedindo ajuda, e eu sem a cesta montada. E aí eu chego em casa, minha casa, na reforma, aquele sufoco, dormindo, engolindo poeira, cansado. E aí eu disse para minha mulher lá, antes de a gente deitar, conversando com ela sobre isso, eu disse assim para ela, antes de dormir: amanhã Deus vai mandar. Amanhã Deus vai mandar o que está faltando.
dormir. Pela manhã, quando eu acordo, o celular desperta. Aí eu desligo o despertador e tem lá uma mensagem para mim. Um amigo que há 6 meses tinha ido morar nos Estados Unidos com a sua família. Ele manda uma mensagem para mim, nunca mais tinha falado comigo, foi e nunca mais falou. E disse assim: Roberto, qual é o número da tua conta? Porque eu vou mandar um dinheiro para você hoje. Não é muito, mas eu vou mandar. Porque eu estava orando ao Senhor e Ele me disse que era para mandar para você. Passei os dados da minha conta para ele. 3 dias depois, entrou o dinheiro que eu gastei sem ter das cestas. Eu fui fazer as compras, não tinha o dinheiro, não tinha nada. Ele mandou o dinheiro que eu gastei para fazer aquele mercantil das coisas que estavam faltando. O cuidado de Deus com a nossa vida. A obra não é nossa, a obra não é minha. Ele conta comigo para fazer a obra. Ele contou com Raabe. Ele contou com Raabe para alcançar a sua família. Lá em Ageu 2:8, o Senhor diz: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A obra do Senhor precisa da sua colaboração. A obra do Senhor precisa da tua contribuição. Seja ela presencial, seja ela para carregar uma caixa de som, seja ela para se fazer presente junto com os irmãos, seja ela financeira. Precisamos ser fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel a nós. A Bíblia diz, rei Davi falou, quando ele deu uma oferta para a construção do templo: Senhor, não é meu, das tuas próprias mãos eu estou te devolvendo, porque tudo é dele, nada é meu, nem a minha vida me pertence. Sejamos missionários, comprometidos em levar a palavra. Sejamos missionários, comprometidos em cumprir o ID de Cristo. Sejamos missionários, adolescentes, mulheres, jovens, homens, crianças, todos nós, como igreja, cumpramos o nosso compromisso, para que quando fitar a nossa vida nessa terra, nós possamos chegar lá no céu e se fazer cumprir aquilo que está escrito na palavra: ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Eu convido a igreja para ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas vamos orar. O ano está começando. Vamos renovar a nossa aliança de compromisso com o Senhor. Vamos renovar a nossa aliança de manter a obra dele funcionando de pé. A manutenção dos trabalhos dessa igreja. A manutenção dos missionários que essa igreja mantém no exterior. Dos missionários que ela mantém no interior. Cumpra a sua parte, seja abençoador, liberal, dizime e oferte de coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Sejamos nós instrumentos da mão dele,
para salvar outras vidas, ajudar a salvar. E também trazer para dentro dessa casa, a casa onde haverá honra. O esposo, a esposa e os filhos, que hoje, se morrerem, vão para o inferno. Mas a misericórdia de Deus ainda existe e está sobre a vida deles. Nada está perdido. Deus pode transformar toda e qualquer situação contrária, para que eles venham até o Senhor. E quem quiser receber a oração, o pastor vai estar orando aqui por vocês. Venha até a frente enquanto o ministério de louvor vai entoar o hino, em nome de Jesus. Ele se importa com você, ele cobriu o seu caminhar, e aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dois homens. Dois homens que compreenderam o chamado do seu líder Josué e foram até uma cidade, porque através da vida deles, Deus queria alcançar uma mulher, e através dessa mulher, uma família se alcançar. Deus contou com Raabe lá de Jericó para alcançar a sua família. Eu não sei aonde você nasceu, mas Deus está contando com você aqui em Fortaleza para alcançar a sua família. Deus está contando com você lá no interior do estado. Eu não sei qual é a cidade que você nasceu, mas Deus te convida a clamar pela sua família, clamar pela salvação dos seus, clamar pela vida, e é um sinal de Deus, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus, que nos limpa. Glória a Deus. Entendamos a mensagem do Senhor nessa noite. O Senhor conta comigo, conta com você. Glória a Jesus. Nós vamos orar por pessoas que estão aqui na frente. Mas se nós possamos entender a mensagem do Senhor, o Senhor está contando comigo e com você, para que os nossos sejam alcançados em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A tua família do Senhor. Glória a Deus. Não abra mão dos teus. Aleluia. Os teus são do Senhor. Haverá salvação na sua casa. A porta da salvação se abrirá e os céus entrarão. Assim diz o Senhor. Aleluia. Não está perdendo para Deus, está perdido para o mundo, está perdido para o julgamento dos outros, mas para Deus não está perdido. O sangue de Jesus nos alcança e nos purifica. Levante-se e ponha-se diante de Deus para clamar pelos seus. Abel será alcançado pelo testemunho daqueles homens. Ela se levantou para clamar pela vida do seu pai, para clamar pela vida dos seus irmãos, para clamar pela vida das suas irmãs. E aquele clamor chegou diante de Deus. E aquela família foi salva. Eu estou vendo que no ano de 2017, pela fé, você abrirá os seus lábios e como Josué, você dirá: eu e a minha casa servimos ao Senhor. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo vai poder de Deus para todos aqueles que nele creem. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, Senhor, nesta noite.
Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, ao nosso coração. Em confirmação, Senhor, aquilo que tu tens para esta cidade no ano de 2016. Sim, Senhor, o tema dado é juntos, evangelizando as cidades. E quando falamos juntos, evangelizando as cidades, a nossa família está inclusa, Senhor, disso. Que eu quero te louvar, porque nesta noite a tua voz ecoou sobre nós, para que possamos, Senhor, ser instrumentos teus, para que a nossa família possa ser alcançada. Aqui tem servos e servas tuas, Senhor, que vieram à frente. Tu sabes, Senhor, quais são as motivações. Tu escutas a oração que eles te fazem agora, Pai, diante do teu altar. E pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, aleluia, Senhor, estende a tua mão de poder, inclina o teu ouvido, Senhor, para a oração neste lugar, e, Senhor, nos dá os nossos familiares, Senhor, em tua presença, alcança, Senhor, pela tua palavra, pelo teu poder, Espírito Santo, que convence o homem do pecado, toca os corações dos nossos familiares, e traz, Senhor, a tua presença, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Nós entregamos, Senhor, nesta noite, o nosso clamor a ti, pelo pai que não é crente, pela mãe que não é crente. Entregamos a ti o clamor pelo esposo que não é crente, pela esposa que não é crente, pelo irmão, pela irmã, pelos filhos que não são crentes a ti, Senhor. E que ainda nós entregamos a ti o nosso clamor, e como rato, Senhor, nós te pedimos as pés teu sangue, aleluia, carmesim, sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos familiares. Ó Deus, e assim os alcança pela tua misericórdia e por amor do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus.